aqui da Dinorá Terezinha. Ela diz da seguinte forma, Beto: se o véu é doutrina fundamental, então por que Pedro, João e Tiago não ensinaram isso? E aí, Beto, o que tem a responder? Bem, primeiro nós precisamos entender o seguinte: não foi a congregação cristã no Brasil que disse que a palavra véu é uma doutrina, ou seja, o que o véu, o ensinamento do véu é uma doutrina. Não foi a congregação que disse. Pelo contrário, foi o apóstolo Paulo, né? Podemos perceber isso. Vamos no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo começa esse capítulo, falando desse assunto do véu, falando da seguinte forma. Ele diz: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. A palavra preceitos, ele é sinônimo de doutrina, se você for Só ver. uma observação, né, Beto? É preceitos no plural. Então, Isso. ele não só ensinou uma única doutrina, ele ensinou diversas doutrinas que era dada através do Espírito Santo, né? Pode continuar. Exatamente. O apóstolo Paulo, justamente, ele diz: retendes os meus preceitos, quer dizer, retendes os meus ensinos, as minhas regras, as minhas doutrinas. Por que ele disse as minhas? Porque era uma doutrina, um preceito apostólico dos apóstolos, entendeu? Ou seja, era uma doutrina apostólica que Paulo estava transmitindo para a igreja de Corinto. Logo, o véu é sim um preceito, uma doutrina ensinada pelos apóstolos à igreja, ou à comunidade cristã, né? Inclusive, na própria palavra, no próprio capítulo, fala toda a mulher, não apenas a mulher de Coríntios. Diz toda a mulher que ora ou profetiza tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Observe que ele não faz distinção de mulheres. Ele diz toda. A palavra toda engloba todos as pessoas daquele mesmo gênero. Não apenas uma pessoa de uma determinada localidade ou de um determinado lugar. Inclusive, se você for ver, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo mesmo fala, né, nessa carta, ele começa essa epístola a Coríntios, dizendo que a intenção dessa epístola não era apenas para a igreja de Corinto, mas para em todo lugar, ou seja, para aqueles que em todo lugar, ou seja, não apenas só em Corinto, mas para aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Se você for ver, nós podemos até ler aqui, ó, em 1 Coríntios 1, versículo 1 e versículo 2, para ficar claro, ele diz: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Logo, a intenção de Paulo ao escrever essa carta não era apenas direcionada especificadamente para a igreja de Corinto, mas também para que os que o invocassem o nome do Senhor Jesus Cristo em todos os lugares, ou seja, em todas as cidades. Ao nosso ver, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: essa carta é para todos aqueles que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ou seja, é para qualquer pessoa que queira realmente da igreja de Deus, que faz parte da igreja de Deus e que realmente quer pôr em prática os ensinamentos apostólicos. O fato de o apóstolo Pedro, o apóstolo João e os demais apóstolos não ter falado desse princípio bíblico, ou desse preceito bíblico doutrinário, né? Isso não é motivo para dizermos que os apóstolos não criam, ou seja, no véu, ou que não recomendavam o véu às igrejas. Por quê? Se a gente for por essa linha de pensamento, nós vamos ocorrer, ou seja, cair num erro muito grave. Por quê? Porque, se você for ver, o apóstolo João é o único apóstolo que fala sobre o anticristo. A palavra anticristo não tem nas epístolas dos outros apóstolos.
O único que usa esse termo anticristo, que fala sobre o anticristo, é apenas o apóstolo João. Então, significa que os outros apóstolos não acreditavam que existia anticristos? Ou seja, essa era uma crença particular, ou que só quem ensinava sobre isso era apenas o apóstolo João? Se a gente entender dessa forma, estamos cometendo um grande equívoco. Além disso, o livro do Apocalipse é o único livro que fala do reino milenar, do reino de 1000 anos. Não existe outro livro que fala do reino de 1000 anos. Aí, pelo fato do Apocalipse ser o livro que fala do reino de 1000 anos, então significa que os outros apóstolos não criam no reino que iriam reinar com Cristo durante 1000 anos, ou não criam nesse ensino. Da mesma forma, também, o Evangelho, o único apóstolo que fala sobre o caso da ressurreição de Lázaro foi o apóstolo João. Esse relato da ressurreição de Lázaro não se encontra nos demais livros dos evangelhos. Não se encontra em Mateus, não se encontra em Marcos, não se encontra em Lucas, e nem tampouco se encontra em nenhuma outra parte das escrituras, apenas no evangelho de João. Logo, então entendemos, se for por esse pensamento dessa irmã de Norá, não é? Então, no caso, se for nesse pensamento dela, logo, no caso, os outros apóstolos não criam ou não acreditavam na ressurreição de Lázaro. E isso ocorreu, ou que isso aconteceu, uma vez que só o apóstolo João fala sobre esse evento. Só que o equívoco dessa irmã é justamente quando ela diz que só foi o apóstolo Paulo que falou sobre isso. Se você for ver o profeta Moisés, no livro de Gênesis, no capítulo 24, versículo 65, ele fala que Rebeca, justamente a mulher de Isaac, filho de Abraão, utilizou-se do véu também. E isso foi antes da lei de Moisés. Além disso, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 5 e versículo 6, ele fala que as mulheres cristãs deveriam ou devem imitar as mulheres santas do antigo pacto. Ou seja, as mulheres santas como Sara, né? Ele fala incentivando as mulheres cristãs a imitar o proceder piedoso, o proceder e as atitudes, ou seja, das mulheres santas que serviam a Deus na antiga aliança, ou seja, antes mesmo da antiga aliança, uma vez que Sara viveu antes mesmo da lei de Moisés, né? Assim como Rebeca também viveu antes da lei mosaica. Então, logo, ou seja, o apóstolo Pedro também aconselha, de certa forma, de forma indireta, mas aconselha também as mulheres a usar o véu, uma vez que ele incentiva as mulheres a seguir o exemplo das mulheres santas do passado que assim procederam. Né? E todos sabem que Rebeca foi considerada também uma das mulheres santas do passado, assim como também Sara, né? Que também obedecia a Abraão e era sujeita a ele em tudo. Além disso, nós podemos perceber o seguinte, que se os outros apóstolos não recomendaram tal princípio para as demais igrejas, era justamente porque, por certo, não tinha a necessidade, porque todas já estavam obedecendo a esse princípio. Já o apóstolo Paulo precisou fazer isso para a igreja de Corinto, justamente porque a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos problemas. Na igreja de Corinto, se você vê a carta de Corinto, você vai encontrar que lá tinha impureza. Na igreja de Corinto tinha até partidos políticos tinha dentro da igreja, ou seja, uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Jesus Cristo, outros diziam que era de Apolos. Ou seja, existia divisão naquela igreja. A ceia do Senhor estava tendo que muitos estavam participando de forma indignamente, existia um espírito mundano ali, ou seja, existia a igreja de Coríntios estava numa situação de desordem, e por isso o apóstolo Paulo precisou enviar essa carta para justamente falar com a igreja de Coríntio
a respeito desses preceitos doutrinários que era necessário que a igreja seguisse, porque ela tinha problemas doutrinários, problemas comportamentais naquela igreja. Se os outros apóstolos não fizeram como o apóstolo Paulo, tratando desse mesmo assunto, era porque, por certo, as igrejas destes apóstolos, a qual eles atendiam, não tinha esse mesmo problema que estava acontecendo na igreja que o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ou seja, para a igreja de Corinto. Mas, lembrando que o princípio da igreja, da epístola aos Coríntios, como nós falamos no início da fala, não era apenas para a igreja de Corinto, mas para todos que em todo lugar invocassem o nome do Senhor. Logo, ou seja, o objetivo do apóstolo Paulo não era alcançar apenas a igreja de Corinto, mas a todas as igrejas. Logo, os apóstolos, entendendo isso, que o apóstolo Paulo já teria escrito uma carta geral para todas as igrejas sobre aquele assunto, não tinha, então, a necessidade de que eles escrevessem também sobre o mesmo assunto, uma vez que aquela carta iria abranger todas as comunidades cristãs que invocassem o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, né, ficar repetindo sempre a mesma ordenança dada por Cristo Jesus, né? Então não faz sentido. Um fala que outro tem que falar, que outro tem que falar, que outro tem que falar. Então, como você mesmo acabou de alegar, então no livro de Apocalipse, aquelas visões também deveriam ser dadas para os demais apóstolos e não somente para um só apóstolo. E um detalhe disso tudo também, Dinorá, eu acho que se você estudar um pouquinho mais sobre a história da igreja primitiva, você pode ver que a igreja primitiva de Cristo, as mulheres usavam véu, tá? Dá uma pesquisadinha aí, que você vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto e não vai querer criar regras, né, para que o véu ele seja utilizado nas igrejas. Eu acredito que já está muito bem explicado essa parte. Inclusive, é digno de nota que a Igreja Católica Apostólica, né, romana, também utilizava-se o véu. Ela usava o véu, inclusive antes do Papa, né, abolir o uso do véu, agora alguns recente, mas ela sempre utilizou o véu. E utilizava-se o véu justamente baseado nessa doutrina apostólica, justamente, e inclusive a Igreja Católica é antes das igrejas protestantes, tá? Ela surgiu antes das igrejas protestantes da atualidade. Logo, o véu não é uma coisa inventada pela congregação, é algo que já existia há séculos, muitos séculos atrás, né? Faz parte da história da igreja. Quem estuda a história já sabe desse princípio. Apenas é uma coisa que, por exemplo, quem fala disso, ou seja, é algo que mostra desconhecimento sobre os fatos, sobre a história, não apenas a história bíblica, mas também a história, ou seja, contemporânea.